Boa noite. Meu nome é Henrique Panzani Santos e meu RA é 254260 e eu vim falar um pouco sobre a minha parte no trabalho. Eu fiquei responsável pela parte de deixar os dados consistentes para que eles mais tardiamente fossem tratados pelos arquivos PHP e conseguissem rodar no back-end do trabalho todo. Na parte do cadastro, eu fiquei responsável pela parte de não deixar que o usuário logasse no sistema ou fizesse um cadastro, na verdade, caso os dados inseridos fossem inconsistentes, como exemplo do campo de senha e e-mail. Então, para isso, eu fiz um arquivo .js que tem a function validateForm, que cria 4 variáveis, e essas variáveis são comparadas para caso elas retornem um valor falso, um alert é jogado na tela do usuário, com exemplo de password e confirm password, e também de e-mail e confirm e-mail. A gente pode ver uma demonstração dessa funcionalidade na tela de cadastro, que o campo de senha ele tem 2 caracteres somente e o campo de baixa de confirmar senha tem 3 caracteres. Aí quando a gente tenta enviar o formulário, um alert é jogado na tela do usuário e não deixa com que o formulário seja enviado para nenhum dos arquivos .json. Eu sou o Gustavo, RA 173218, e minha parte foi fazer a parte do login, dele funcionar e conseguir fazer a parte do login mesmo, de logar, de impedir do usuário entrar se não tiver uma coisa certa. Então, por exemplo, vou colocar aqui meu nome mesmo, Gustavo, uma senha que não está cadastrada. Ele não entra e manda de volta para a tela. Então, se eu colocar alguma coisa que já está cadastrado, ele entra no código. Que tá aqui. Que eu fiz basicamente isso daqui. A gente jogou os arquivos, né, pro PHP para ele processar e depois basicamente fez uma matriz de vetores com os dados de cada usuário necessário. Meu nome é Clara, RA 234458, e eu fiquei responsável pela parte de fazer os dados que o usuário cadastrou em primeiro momento chegarem até a página de jogo e os dados do jogo chegarem à página de ranking. Agora, como a gente está logado, dá para ver que o username é o mesmo username que o Gustavo entrou quando ele logou no site. E que mesmo que ele saia da página, ou ele recarregue, ou ele vá para outra página e volte, o perfil vai continuar como o Galleon que a gente registrou aqui. Dentro do script do próprio Tetris, de rodar o jogo, foram feitas algumas outras funções, que é a função getText e a função de enviar informações para um ponto PHP, que é o pontuação.php, que eu vou falar mais tarde, que ele envia os itens de próprio nome de usuário, a pontuação, as linhas, o tempo de jogo e o level que o usuário alcançou para um arquivo JSON externo de PHP, que o PHP cria. Perdão. Se a gente abrir a página do pontuação.php, que é a página criada, que cria esse arquivo, dá para ver que dentro dela tem a função para receber os dados e criar o arquivo usando esses dados. E esse arquivo é usado na página de ranking e na página de perfil, na teoria, para complementar informações e manter o perfil atualizado e dinâmico. Voltando para outra parte, eu também implementei a coisa de deixar o nome do usuário também chegar na página de perfil.
Na página de perfil a gente tinha o usuário estático como placeholder lá, o Júlio tinha escrito o nome dele com os dados dele e esses dados estavam estáticos. Então eu também fiz um arquivo chamado perfil.js, onde ele faz uma async function chamada fetchUserData e ele puxa os dados do usuário atual.json e ele deixa nos placeholders dos inputs do perfil. Então fica mais claro de que esse dinamismo está sendo feito. Aí a gente tem um exemplo do usuário cadastrado.